Antigamente, essa missa, de fato, era celebrada na madrugada. Hoje em dia, até por uma questão de violência, né, de falta de segurança, não tem como a gente reunir o povo de madrugada nas igrejas. É sobre a Missa do Galo. O que é e o horário? É a Missa do Galo, porque como nós celebramos a véspera, lembramos que na igreja o tempo ele é contado a partir do sol. Então, quando o sol se põe, nós encerramos o dia. O pôr do sol significa a descida de Jesus à mansão dos mortos. Por isso há um silêncio sobre a terra. A noite é o silêncio. Porém, quando nós esperamos que depois dessa escuridão há uma ressurreição, nós antecipamos a nossa felicidade, o nosso frenesi, a nossa alegria, já com os primeiros raios de sol. E quem que anuncia que o sol começa a nascer? Os galos. Em qualquer lugar do mundo, seja galinha caipira lá de Minas, seja galinha da Angola, seja qualquer raça de galinha, canta. Quando ele anuncia antes do sol sair, ele já sabe por quê. A hora mais escura da noite é quando o sol está prestes a sair. Né? Aqui a gente faz até um paralelo com a nossa própria vida, né? Quando a gente estiver no mais escuro da nossa vida, é porque o sol está para chegar. Então, a hora mais escura da noite é a hora que o galo canta. Por quê? Já está para chegarem os primeiros raios do sol. Então ele anuncia a novidade que vai chegar, seja na ressurreição, seja no Natal. Então, Missa do Galo seria o equivalente à Vigília Pascal, porque nós celebramos de 24 para 25, na madrugada. Antigamente, essa missa, de fato, era celebrada na madrugada. Hoje em dia, até por uma questão de violência, né, de falta de segurança, não tem como a gente reunir o povo de madrugada nas igrejas. E até uma questão logística, tudo é muito distante, muito difícil. Então as missas são celebradas, porém nunca podem ser celebradas antes do pôr do sol da véspera. Porque antes do pôr do sol não é vigília, só depois que o sol se põe. A não ser que os bispos, que são os apóstolos e são os primeiros a dirigirem a liturgia da diocese, pelo menos deveriam, eles podem liberar algumas comunidades para celebrarem em horários diferentes por uma questão pastoral. Às vezes o padre precisa celebrar de mais de uma comunidade, né? Justamente, tem várias comunidades, então o bispo libera para ele celebrar em horários anteriores ao pôr do sol. Maravilha. Padre, tem um questionamento que eu recebi esses dias na rede social e também teve até isso no vídeo do senhor, de um dos que viralizou, explicando o Apocalipse, para entender a virgindade perpétua da Virgem Maria. A questão das dores do parto, tá? O que a igreja fala sobre a mulher do Apocalipse 12? Que ela sente as dores do parto. A igreja tem essa mulher do Apocalipse como Maria. E se ela sente as dores do parto no Apocalipse, como entender a virgindade perpétua? Essa relação. É simples, não vamos ser bem didáticos. Quem escreveu o Apocalipse? João. Quem cuidou de Maria depois da morte de Jesus? João. Quem conviveu com essa mulher até a morte dela? João. Quem é o arquétipo do feminino para João? Maria. Portanto, quando fala da igreja como mãe, esposa, mulher, em quem João vai se basear? Maria. Então, quando ele escreve o Apocalipse e ele tem a leitura, porque João foi arrebatado em espírito, o que ele viu, ele não consegue escrever porque ele viu coisas do céu, ele viu o divino, e o divino não pode ser descrito e nem desenhado. Porque a nossa capacidade intelectiva não alcança o céu. O Salmo já vai dizer isso. Tal ciência é grandiosa que eu não alcanço de tão alta. Então, captar aquilo que João viu e retratar certinho o que ele viu é impossível. Então, ele vai retratar da forma que ele dá conta, da forma que a psique dele dá conta de transmitir. Então, quando ele vê a figura da igreja, ele vai dizer que era uma mulher. E qual é o estereótipo que ele tem de ideia de mulher? A mãe de Cristo. Então ele desenha a Virgem Maria como protótipo da igreja.
Por que ela está grávida? Porque as novas comunidades cristãs estão surgindo. Então, a mulher grávida é a igreja parindo filhos pela pia batismal. Aquilo que o senhor falou agora há pouco. Aquilo que eu falei agora há pouco. Por isso que essa mulher sente dores. Por quê? Nasce a teologia do martírio no primeiro século. Porque o batismo ele está intimamente ligado à capacidade de morrer em nome de Jesus Cristo. Porque o Império Romano, ele permitia qualquer religião dentro do seu território, exceto aquelas que não adorassem o imperador como Augusto. Augusto não é nome, é título, assim como César. César é o título dado ao imperador que governa sobre todos os homens. Augusto é o título dado ao imperador que governa sobre os deuses. O cristão não queimava incenso para os imperadores porque não os considerava augustos. Augusto somente Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Então os cristãos eram mal vistos porque não adoravam o imperador. Mas o imperador era tão grande, ele se preocupava com isso? O imperador não. Mas o povo romano, que era pagão e preso na cultura romana, dizia que as catástrofes que aconteciam dentro do Império Romano, entrou erupção, um vulcão, teve uma enchente, um tsunami, um terremoto, culpa dos cristãos que não estão rezando pelo imperador. Não queimam incenso para o imperador. Então os cristãos estão trazendo mal agouro para o império. Nós devemos matá-los. Então nasce a perseguição, porque a massa é que decidia sobre isso, porque o Império Romano não aceitava revoluções populares. Então quando a massa ameaçava fazer uma revolução, fazer um movimento popular, o imperador obedecia à massa. Por isso nasce o termo panis et circenses, pão e circo. Quando as coisas começavam a perder o controle, o imperador decretava 6 meses de jogos. Ninguém precisa trabalhar que eu vou dar comida, bebida de graça para todo mundo e festa para todo mundo. Pão e circo. Mas isso foi também lá atrás. Isso acabou. Hoje não acontece mais. Não, é uma política que morreu lá atrás, no Império Romano. Então, quando os cristãos se batizavam, e só se batizava adulto porque precisava de catequese, precisava de entendimento para saber quem é esse Deus que decidiu ser homem para poder voltar a ser Deus, na cabeça do povo era uma loucura. Então nasce o período quaresmal, 4 anos de catequese para se compreender o mistério de Jesus Cristo. E o batismo acontecia uma vez ao ano, na vigília da Páscoa, porque o batismo é descer à mansão dos mortos e ressuscitar. Portanto, você descia numa piscina por 7 degraus que representam os pecados capitais, batizava-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era configurado a Jesus Cristo na morte e no sepulcro e saía do outro lado subindo os 7 dons do Espírito Santo, já configurado a Cristo ressuscitado. A partir daquele momento você já podia morrer em nome de Jesus Cristo. Por quê? O império ia pedir para você negar esse batismo. Só que como você fez 4 anos de preparação, você já estava preparado para derramar seu sangue por essa verdade. Então, a perseguição da mulher grávida é a perseguição do império aos que saíram do ventre, por isso a mulher está grávida, o ventre da igreja é a pia batismal. Portanto, os que saem do ventre da igreja serão agora perseguidos. É a igreja primitiva que vai ser perseguida a pedido do povo romano, que acreditava que tudo que acontecia de ruim dentro do império era culpa dos cristãos que não adoravam o imperador. Respondeu? Respondeu. Então a mulher do Apocalipse é a igreja, porém... É a igreja, mas João usa o desenho de Maria. Olá, meus queridos. Ontem, com a celebração do Domingo de Ramos, nós demos início à Semana Santa. Essa semana que é muito mais do que uma tradição. É o mergulho na dor, na entrega e na vitória do amor. E ninguém traduziu melhor a alma dessa entrega do que os Salmos. Eles foram o livro da oração de Jesus. No alto da cruz ele não improvisou palavras, ele rezou os Salmos. Meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 21. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 30. Você sabia que toda a paixão de Cristo já estava escrita nos Salmos, mais de 1000 anos antes de acontecer? Sim, essa é a força profética da palavra.
É por isso que eu criei o curso Salmos, a Alma das Escrituras. Um mergulho profundo na exegese, na simbologia e na espiritualidade dos Salmos. Para que você não apenas leia, mas para que você viva, sinta o poder dessa oração. Nesse curso você vai aprender como os Salmos moldaram a espiritualidade de Israel e hoje da sua igreja. O que Jesus via e sentia ao rezar os Salmos. Como usar os Salmos nos momentos de dor, de fé e de transformação. Quais salmos são usados na liturgia da Semana Santa e por quê? A Semana Santa, meus queridos, é o tempo mais propício para alimentar a nossa alma com o que há de mais sagrado. A oração que o próprio Cristo rezava. Por isso eu te faço um convite agora. Inscreva-se e descubra como os salmos podem transformar a sua maneira de rezar, a sua maneira de sentir e a sua maneira de viver Deus. Faça parte do nosso grupo de alunos que estão juntamente comigo descobrindo a alma das Escrituras. Eu sou o Padre Fábio Marinho e essa é a nossa casa Santa Sofia. Eu espero por vocês.